Graça e paz, amém? Quero compartilhar com você uma palavra. Projeta para mim aí. Mantenha a paz e receba o favor. Fala para o irmão do seu lado. Mantenha a paz, irmão. Fala para ele, você precisa ser um jovem que tenha paz. Você está em paz? A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Romanos capítulo 5, verso 1, olha o que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto tem uma ênfase aqui que nós pregamos constantemente na videira. A justificação, né? Somos justificados mediante a fé. Mas a justificação, ser justificado, é pela obra consumada. E essa justificação nos leva a ter paz com Deus. Mas aí eu quero aplicar isso para o nosso meio nesses dias, para a nossa vida. Um jovem que ele foi escolhido por Deus, ele não vive apenas algo que é comum, natural, uma paz emocional, nem apenas só na circunstância, ou talvez nas emoções do dia a dia. Não, essa justificação nos traz paz, é uma reconciliação. Eu estou agora reconectado, reconciliado com Deus através da obra de Cristo. Deus nos amou primeiro, Ele nos salvou, nos amou, nos libertou, mas nos deu agora uma vida em paz. Diga amém. A paz que eu tenho é fruto da obra consumada. Eu sou um jovem radical livre, cheio da glória, da presença de Deus, por causa da obra consumada. Diga amém. Então essa paz vem daquele que nos ama, vem daquele que completamente sabendo as minhas debilidades, as minhas falhas, Ele mesmo assim nos ama intensamente. Então diga assim comigo: o Senhor é o meu refúgio. Então, se Ele é o teu refúgio, você precisa então se abrigar nele no dia mal, no dia das adversidades, porque é Ele quem vai te guardar, mas ainda muito mais, é Ele quem vai trazer paz para a sua vida. Diga amém. Não importa qual é a luta, não importa qual é a aflição, o Senhor tem uma paz que excede todo entendimento. Posso ouvir um amém da sua boca? Para isso nós precisamos crer na obra consumada. Para isso nós precisamos crer que Jesus levou os nossos pecados, nos purificou de todo mal, de toda injustiça, levou a nossa vergonha, levou a maldição, mas nos justificou. Somos justificados e a justificação nos faz ter paz com Deus. Diga assim: eu sou justificado e eu tenho paz com Deus. Romanos 5:2, olha o que diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Sabe, nós temos acesso à graça de Deus. Diga amém. Nós recebemos acesso ao trono da graça. O nosso entendimento agora deve ser tomar a paz de Deus na nossa vida. Por quê, pastor? Porque agora você é liberto, você é livre. E nós aqui na igreja nós temos um jargão, né? Toda vez que nós chegamos em algum lugar no nosso meio, a gente fala: graça e paz, irmãos. Não é verdade ou não? Antigamente tinha no Videira News aqui, a galera falava: a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Ninguém nessa época aqui, não? Mas graça e paz caminham juntos. Eu preciso da graça para ter paz. A paz também no original, ela pode ser entendida também como tomar posse da paz. Diga assim comigo: tomar posse da paz. Fala para o irmão assim: você precisa tomar posse da paz. Mas aí também, essa palavra paz no original, ela é uma boa impressão a respeito de Deus. Como é que você enxerga o Senhor? Qual é a impressão que você tem dele? Segundo a palavra de Deus, quando você tem a revelação do que é a paz, é uma boa impressão a respeito de Deus, uma boa opinião. Qual é a sua opinião a respeito de Deus? Interessante isso, porque Abraão ele foi fortalecido pela fé. E a fé dele glorificava a Deus. É tão importante isso, porque glorificar aqui também tem a ver com eu dar uma boa opinião a respeito de Deus. Presta bem atenção, o cenário dele, você sabe, o filho dele ali, Isaac, não é verdade? Ele estava sendo levado para o holocausto, para o sacrifício. Mas Abraão era alguém que cria piamente no Senhor e na sua vontade,
que ele mesmo sabendo que não tinha o cordeiro, ele estava crendo que Deus o ressuscitaria, o seu filho, mesmo diante da morte. Esse é alguém que tem uma boa opinião a respeito de Deus. Estão comigo aqui, diga amém. Olha, talvez o seu cenário não é um cenário tão agradável que você está vivendo. Talvez você olhe para a sua vida, as portas estão sendo fechadas. Talvez a sua situação é uma situação complicada, de crise ou de medo, não importa qual ela é. Se essa porta tem fechado, é porque Deus quer abrir um grande telhado para te abençoar. Diga amém. Sabe, irmãos, o Senhor não vai impedir. Deus não vai impedir que você passe pela tribulação. Nós vamos passar. Nós vamos passar pelas lutas. Mas no meio das lutas, Deus tem milagre. Deus tem provisão. Deus tem portas abertas, sim. Agora, nós precisamos manter a nossa opinião a respeito de Deus. E a nossa opinião tem que ser uma opinião boa. O que você pensa a respeito de Deus? Quando você está passando por momentos de dificuldade, qual a sua opinião? Quando a sua vida parece que não tem mais solução, qual é a sua postura? Você ainda continua crendo que Deus ele é bom na sua vida? Qual é a opinião? Porque mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo, qual é a minha opinião a respeito de Deus? Mesmo quando está doendo, mesmo quando você está querendo desistir, a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo o seu propósito. É necessário então buscar a paz. É necessário crer na palavra de Deus e responder com paz em meio às adversidades. Sabe, eu queria compartilhar com você 3 coisas sobre essa questão da paz e do favor. Sabe, irmãos, nós precisamos do favor de Deus. Qual o favor, pastor? É o favor imerecido. É aquele que eu não posso conquistar, é aquele que as minhas habilidades não vão me colocar ali, mas é o favor imerecido, é pela graça de Deus, Ele abre portas que a minha habilidade, que as minhas opiniões, as minhas visões naturais não vão abrir. É o favor de Deus, eu preciso do favor de Deus. Sabe, eu preciso do favor de Deus em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque não pode depender de mim. Não tem a ver comigo, mas se eu olhar para mim, eu depender de mim, eu perco o favor de Deus. Sabe, o favor de Deus é para aqueles que não merecem. E sou eu e você. O favor é para aqueles irmãos que acham que não são capazes, que foram esquecidos, abandonados, deixados para trás. Esse é o favor. Para quem acha que não é capaz, mas não é por merecimento, não é pela justiça própria, mas é pela obra consumada, é pela fé, é pela graça. Diga amém, irmão. Então nós precisamos se apropriar da paz. Quero compartilhar o primeiro ponto. Tome posse da paz. Fala para o irmão do seu lado, por gentileza. Tome posse da paz. Fala com fé pelo menos, vai. Fala para ele, toma paz aí. Toma posse. Possua paz. Sabe, você precisa ser um radical livre, um jovem, solteiro ou casado, que tem paz na sua vida. Olha o que diz o texto lá em Jó 22, verso 21. Sujeitem-se a Deus, fiquem em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Às vezes quando nós falamos de prosperidade, a primeira coisa que nós vamos pensar é apenas no recurso, no dinheiro. Ok, é verdade, precisamos sim do recurso, do dinheiro, não vamos negar. Mas a essência aqui na paz com Deus é quando você se apropria daquilo que Ele já liberou na sua vida. Você já foi liberto, você já foi transformado, você é nova criatura, você é filho de Deus. Agora é necessário se apropriar da sua identidade. Quem tem identidade tem paz. Sabe, irmãos, a paz vai acessar a graça de Deus. A paz abre as portas. Favor imerecido é liberado quando eu ando em paz. Às vezes, olha para cá, nós somos um grupo, ou talvez você se enquadra nesse perfil de um crente que sabe que foi perdoado, sabe que foi justificado, sabe que é filho de Deus, mas vive com a mentalidade de escravo, de alguém que vive ansioso, inquieto. Sabe, quando alguém é ansioso ou inquieto, ou ele está num cenário de crise o tempo inteiro, é porque ele está olhando para as coisas que ele acha que é ele que resolve, que depende dele, que ele tem a força, a habilidade ou conhecimento para resolver. Esse é alguém que não confia em Deus. Vocês estão comigo aqui?
Mas nós vamos crer que a batalha que nós vamos enfrentar, ela é do Senhor, é Ele que está à frente, é Deus quem vai nos livrar, Ele sabe o nosso futuro. Agora precisamos descansar. Olha para esse irmão, vê se ele está descansando. Mas não é para ele dormir não, é só para descansar no Espírito, né? Confiar em Deus. Se ele estiver dormindo, fique em pé, né? Capaz de cair. Deixa para lá, vamos voltar aqui. Então, a Bíblia diz que nós agora estamos em Cristo. Diga amém. Estar em Cristo é estar em descanso. É confiar que eu estou fundamentado, enraizado, fortalecido em Cristo. Ele é o meu fundamento. Pode falar o que quiser, pode se levantar contra, mas Cristo é o meu fundamento. Por isso eu estou em descanso. Diga amém. Sabe, Deus não fez você um fazedor de humano. Que eu saiba, o Senhor nos fez um ser humano. Tem um ser humano aí? Olha bem, tem alguém que é ser humano aí? Você é um ser humano, concorda comigo? Você tem a carne aí, tem o seu corpo, tem ou não tem? Está vivo ou não? Pois é. Qual que é o seu valor para Deus? Quanto que você vale para Deus? Eu vou te falar, o que você vale não está no que você faz. O que você faz não tem preço comparado ao que Deus é. O que vale, o valor que você tem, é quem te criou. Quem te criou. Sabe, se a gente encontrasse aqui, sei lá, um quadro inacabado, um esboço do Leonardo da Vinci. Esse quadro, rapidamente, se ele fosse realmente desse autor, se fosse levar para os lugares que o pessoal gosta disso e paga muito bem, seria milhões. Mas por que seria milhões? Um negócio velho que ficou jogado muitos anos. É porque o autor é que faz a diferença na vida. Estão comigo aqui? Então, o seu valor é muito importante diante de Deus. O autor da vida. Deus não valoriza pelo seu empenho. Deus não te valoriza por aquilo que você acha que você faz. Não. Mas o seu valor está em Cristo. Cristo, Ele é tudo que nós precisamos. Diga amém. Quando Deus, Ele olha para mim, Ele vê Cristo, porque eu estou vestido de Cristo. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Então, quando Deus, Ele olha para nós aqui, Ele não vê as nossas inabilidades, não vê as nossas crises, mas Ele vê Cristo. Cristo habita aí. Você é um pequeno Cristo, diga amém. Então você tem um valor muito importante diante de Deus. Sabe, irmãos, por isso nós somos justificados. Por isso que você se tornou justiça de Deus, por causa de Cristo. Quantos estão comigo aqui? Então agora, o Senhor então te colocou numa posição elevada. Nessa posição elevada, ninguém pode tirar você dela. Ninguém, nem o diabo, nem a circunstância, nem os homens, ninguém, porque em Cristo, uma vez que eu estou nele, nada e ninguém pode me tirar da presença da mão dele. Sabe, mas é necessário agora você entender que mesmo nos dias difíceis, precisa confiar, precisa ter paz, porque se você não anda assim, você não está confiando naquele que te criou. Sabe, irmãos, Jesus, o Fábio está falando aqui, só completando algumas coisas que tem a ver com esse texto. Jesus, quando ele vai ver a necessidade do povo, ele não estava lá fazendo um sermão para os pescadores que estavam cansados. Não, ele foi lá e trouxe suprimento, ele encheu o barco. Ele não preparou uma palavra aqui, vocês estão cansados? Peraí, eu vou te dar uma palavra de ânimo. Não, ele falou, está cansado? Não pescou nada a noite inteira? Vamos ali para aquele canto que esse barco vai transbordar. Outro exemplo também, na hora que a multidão estava acompanhando ele, todos estavam com fome. Ele falou assim, e agora vamos mandar o povo embora porque não tem comida. Não, ele multiplicou o que tinha e todos foram alimentados. Fala para o irmão assim, o seu Deus, ele é prático. O que você tem precisado? Pergunta para ele, qual é a sua necessidade? O que você precisa? Se você entende que você está debaixo da graça de Deus, que você tem a paz de Deus, que você confia nele, o que você acha que vai faltar para você?
Precisamos é pedir e falar: Senhor, olha, eu estou em crise mesmo, não estou pescando nada, mas eu preciso de suprimento. Deus vai trazer suprimento. Sabe, Deus é prático. Ele dá conforme a nossa necessidade. Tem necessidade aí? Mas é necessário ter paz para receber o que Deus quer dar. Sabe, irmãos, precisamos de um favor para isso. Precisamos crer. Crer na palavra de Deus. Segunda coisa, mantenha a paz. Fala para o irmão: mantenha a paz. Fala de novo: mantenha a paz. Você é alguém que vive em paz ou não? Fala a verdade, não precisa falar amém não. Mas pensa aí. Você é um jovem assim, é muito abençoado, cheio de Deus, cheio do Espírito, não passa por luta. Passa. Essa parte passa. Mas quando você passa pela luta, você mantém a paz ou você é o primeiro a chutar o balde? Quando você passa pela luta, pelas tribulações, o cenário que você vive, você mantém a paz ou você é o primeiro a falar assim: eu vou sair dessa igreja, eu vou embora daqui, eu vou me esconder lá no fundo do meu quarto? Então pode ser outro lugar, né? Só estou dando um exemplo. Talvez é na bebida, nas drogas, na mentira. Esse que faz isso, ele não recebeu foi nenhuma paz. Mas depois eu vou falar isso lá na frente. Quantos querem viver dias felizes? Diga bem. Fala a verdade. Quantos querem assim levantar todos os dias e falar: Senhor, que dia poderoso. Eu amo a minha vida. Fala a verdade. Quem quer viver assim? Não sei não, viu, gente? Ou então você vai deitar, vai dormir hoje, e você vai chegar na cama e falar: nossa, a minha vida é muito boa. Mas a sua vida é só boa quando você tem o dinheiro, quando você tem o que você precisa, ou quando você tem tudo que é necessário na sua vida, que se chama Cristo. Pastor, a minha conta está negativa, acabou todo o dinheiro, nem um mês acabou e já acabou o dinheiro. Aí, como é que a minha vida vai ser boa? É porque o seu Deus é mamão. O seu Deus é o dinheiro que você nem tem. Deixa eu te perguntar com todo amor e carinho: até quando você vai deixar o diabo governar a sua vida? Você mantém a paz? Ou não? Quem quer viver dias felizes? O dia feliz é quando você não tem nada na conta. Oh, amém de menino. O dia feliz é quando era para ser a promoção para você e foi dado para o outro. Aí você fala: não aceito isso, era para ser para mim. Caiu da graça, perdeu o rumo. Porque não é pelo que você vê. Se não é para você, é porque você não estava preparado. E abençoa o que foi no seu lugar, meu amigo. Esse é o Filho de Deus, ele vai manter a paz. Agora, se você vai lá e reivindicar: vou processar, vou colocar no pau, vou falar um monte. Esse irmão aí, ele nunca manteve a paz. Ele só estava esperando uma oportunidade dele passar o rodo na empresa ou na outra pessoa. Não, mas é meu direito. Meu amigo, você quer o seu direito ou você quer o Deus da eternidade para te abençoar? O seu direito aqui vai acabar, e as parcelinhas lá do seguro acabam rapidinho. A eternidade não. Mantenha a paz. Confie em Deus. Nós somos ser jovens que não depende das pessoas, não depende da opinião, não depende da reclamação, não depende da posição, do status de ninguém. Nós precisamos se levantar e depender de Deus. Porque se Ele me livrou, se Ele me libertou, como que Ele não pode me dar o que é necessário? Se a Bíblia diz que Ele não poupou o próprio Filho, não vai te dar o que você precisa. Não vai te dar uma boa vida, não vai te dar uma casa, um emprego, um relacionamento. Não vai te dar, vai. Mas não é só isso, é muito mais do que isso. Tem um propósito para cumprir. Tem um chamado para chamar a existência a acontecer. Tem uma geração para ser alcançada. E não só tem a ver com você, tem a ver com a eternidade. Precisa manter a paz. Precisa confiar, irmãos. Como é que é a sua visão? Eu quero viver dias felizes se eu ganhar dinheiro, se eu tiver o que eu preciso, se eu tiver uma boa roupa, boa casa. Tudo bem, isso é muito bom. Não sou contra, nós precisamos ter isso daí. Mas se isso for o seu coração, você não tem paz. Porque o dia que te tirar, o dia que perder, já era.
1 Pedro 3, verso 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Para de reclamar. Para de culpar os outros. Não sou eu não, viu? É a palavra. Refreia a língua do mal. E evite que os seus lábios falem dolosamente. O que você tem falado? Refreia a língua. Para de falar bobeira. Às vezes, eu sei que é difícil. Eu acho que a vida de solteiro, se fosse fácil. Mas eu vou te falar, ela é passageira. Fala pelo menos amém para você passar dela. Você precisa entender que é uma preparação para a próxima fase. Se você não consegue passar nessa fase que é a vida de solteiro, na vida adulta você vai... A sua vida é um treinamento, meu irmão. Minha irmã, a sua vida é um treinamento. Você era adolescente, era pior um pouquinho, aí transicionou, virou jovem. Eu dei uma aliviada. Trabalho, pago conta agora, vida de adulto. Só que mesmo assim é luta. Sozinho, abandonado, ninguém me ama. Tem sim alguém que te ama. Alguém que pagou um alto preço pela sua vida. Jesus Cristo te amou mesmo você sendo inimigo de Deus. Como que você acha que Ele não vai cuidar da sua vida? Ele vai cuidar. Na verdade, está cuidando. Mas você precisa se preparar para a próxima fase, que é a vida a dois, futuramente, a vida de casado. Diga amém. Mas quando você casa, meu amigo, aí que começa o propósito. Fala amém aí, os casados que estão vivos aí. Quando você casa, você casou com uma pessoa que você percebeu, acredito que era de Deus. Ela é de Deus, essa pessoa, o homem ou a mulher, é de Deus. Você não pode casar com o diabo, né? Entre luz e trevas não tem como existir um vínculo. Mas quando você casa, Deus uniu o casal para um propósito. Eu sempre pergunto para o casal, qual é o chamado? Não sei. Luta. Qual é o chamado? Pastor. É mesmo. E você? Pastora. Então tá bom. Então vamos. Porque vão vir os desafios. Aí, não vou falar sobre isso não, deixa para cá. Dentro dessas fases que nós vamos viver, que você vai viver, tudo é uma preparação. Tudo é se preparar para viver o que Deus tem, o propósito que Ele te chamou, conquistar aquilo que Ele quer te dar. Agora, para isso acontecer, tem que estar feliz. Tem que ter paz. Tem que buscar a favor de Deus. Sabe? Uma vez que você entende a graça, uma vez que você confia na graça de Deus, você precisa ter paz. Paz em todas as fases da vida. Fala assim comigo, graça e paz andam juntos. Projeta para mim. Coloquei um negocinho para você aprender comigo. Paz, em hebraico, é shalom. Fala comigo, shalom. No original grego é eirene, de onde vem a Irene. Sabe, não é brincadeira não. No grego Irene tem a ver com o nome Irene. Mas significado para nós é shalom. Fala para o irmão, shalom. Nós vamos ter paz para ser feliz. Paz para ser feliz. Fala para o irmão, shalom. Pastor, shalom significa o que na minha vida? Significa que você precisa ter uma mente em paz. A paz nas suas emoções. Paz no relacionamento. Alô, paz na sua vida, no seu corpo, nas suas finanças, no seu casamento, na completude que Deus quer te dar, na plenitude que Deus quer fazer. Então, paz é uma palavra que abrange muitas coisas. Projeta outro para mim. A raiz da palavra shalom é shalem. Fala comigo, shalem. Fala de novo, shalem. Shalem significa pagamento. Fala comigo, pagamento. Fala para o irmão, pagamento.
Então o shalom, ele é acompanhado da graça. Acompanha a graça. Pastor, o que é graça? Graça é o favor imerecido. Diga comigo, graça é o favor imerecido. Agora, eu não posso descansar, presta atenção aqui. Eu não posso descansar, eu não posso ter paz sem a plenitude do pagamento. Shalom é paz. Shalom é pagamento. Mas é raiz de shalom. Para mim então ter paz e ter favor de Deus e viver uma vida feliz, eu preciso entender que precisa ser pago um preço. Pastor, quem pagou o preço? Quem pagou o preço pelo shalom? Vamos responder. Isaías 53, verso 5, muito conhecido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, paz aqui é shalom. Estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Pastor, quem pagou o shalom? Cristo. Cristo fez o pagamento para que eu e você tenhamos paz. Se Cristo pagou, então, esse pagamento, é necessário você ser feliz. Porque o preço que você acha que você poderia pagar, não tem como. Foi só Cristo que pagou. Ele pagou para você ter paz. Para você ter shalom. Olha para esse irmão assim, tem shalom aí, querido? Então Cristo fez o pagamento. Cristo fez shalom. Fala para o irmão, Cristo fez shalom na sua vida. Amém, irmãos? Você está comigo aqui ou não? Pastor, o que significa isso? Todo o preço que foi pago foi para que a gente viva uma vida em paz. Tudo que foi pago na cruz foi para você ser um jovem feliz, abençoado, cheio de Deus, convicto do propósito, do chamado, da identidade. Acorda. Deus te chamou. Deus se empresta em levantar você e te usar. Tudo que você precisa já foi feito. Já foi pago na cruz, um alto preço. Para você não custou nada, mas foi muito caro. Para isso acontecer, para que você viva o que Deus tem, é necessário ter a paz. Mas a paz já foi liberada, o pagamento liberou a paz. Por que você não acredita? Por que você não vive em paz? Porque você está olhando para você. Você olha para as suas fraquezas e inabilidades e você esquece de quem você é. Distração. Somos o tempo inteiro levados à distração. Redes sociais, trabalho, relacionamento, jogos, enfim, tudo nos distrai. Mas é necessário receber a plenitude, a completude da paz. Viver um jovem em paz, feliz, alegre, porque tem dias no futuro que serão muito abençoados na nossa vida. Precisamos ter shalom, de verdade. Quero compartilhar com você um exemplo disso aqui na palavra de Deus. Um exemplo muito conhecido também, onde fala que alguém só falou shalom e o milagre aconteceu. Você sabe, na palavra de Deus, eu vou resumir aqui, tem a história da mulher sunamita. Quem conhece a história da mulher sunamita? Tem alguém comigo? Você sabe então que o profeta Eliseu, homem de Deus, ele se hospedava na casa da mulher sunamita, que por ocasião ela queria abençoar a vida dele, fez um quarto para ele, para que ele pudesse ali descansar no momento que ele pudesse passar por aquela região. Ela falou, é um homem de Deus, será que a gente não pode fazer um quarto para abençoar a vida dele? Sim, vamos fazer. Fizeram um quarto para ele. E ela pensou, quando ele passar então por aqui, ele pode descansar, ficar aqui, tomar um café, a gente conversar e tudo mais. Então ela abençoou a vida do profeta. Como cortesia, foi alguém hospitaleira, abençoou a vida dele. E aí Eliseu então, sabendo disso, quando ele chega lá, ele vê lá o quarto pronto, ele ficou muito feliz, ele perguntou para o seu discípulo. Ele pergunta para essa irmã se ela precisa de alguma coisa. E aí ela falou que não, eu não preciso de nada, já tenho tudo. Mas aí o discípulo falou assim, olha, ela tem vontade de ter filho, ela já tem uma certa idade, mas ela não pode ter, mas ela queria ter. E aí então o profeta chama ela. E olha o que ele diz, 2 Reis capítulo 4, verso 16.
Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. O profeta não mentiu. Passou-se 1 ano, o que aconteceu? Pode deixar lá, volta onde estava. O que aconteceu? Teve um filho. Diga amém, querido. Ela teve um filho. E aí esse filho cresce. Ele começa agora então a trabalhar com o pai. Ela feliz da vida, trabalhando então com o pai. E aí o menino então sai um certo dia para a roça para trabalhar. E aí ele ficou doente. Projeta para mim, quero compartilhar com você, você acompanhar aqui. 2 Reis 4:19. Disse a seu pai, não é? Ai, a minha cabeça. Então o seu pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e o que, irmãos? Morreu. Interessante que Eliseu não estava lá perto, estava bem longe. A mãe então pega o filho, o que ela faz? Leva o filho para onde? Para a cama do homem de Deus. Colocou ele lá, fechou a porta, e ela foi ao encontro de Eliseu. Estava longe, foi atrás dele. Vamos ler o texto. Projeta para mim. 2 Reis 4:22 agora. Eu coloquei essa versão que tem muito a ver com o que eu estou querendo compartilhar aqui. Acompanha comigo. Então mandou chamar o marido e suplicou: manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta. Vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Indagou-lhe o marido: por que vais ter com ele hoje ainda? Não é o Neomênia? Neomênia aqui era uma festa lunar que acontecia no começo do mês. Lua nova, né? Não está acontecendo isso. Não é Shabat, não é sábado. Mas ela, despedindo-se, lhe disse: Shalom, fique em paz. Anota essas palavrinhas no final: Shalom, fique em paz. O marido não caiu a ficha, não entendeu, demorou um pouco para entender. Então, o que aconteceu aqui? O filho acabou de morrer. A mãe, então, vai em conta do profeta. Mas a primeira coisa que ela fala é Shalom. Fala comigo, Shalom. E aí, essa expressão Shalom, no português vai ficar tudo bem. Fala comigo, vai ficar tudo bem. Fala para o irmão assim, vai ficar tudo bem. Fala para ele, não faz mal, vai ficar tudo bem. Quando, irmãos, não souber o que fazer, quando você achar que não tem solução, declara a palavra, Shalom. Declara a palavra, fique em paz, vai tudo bem, vai acontecer, vai dar certo. Não reclamar, não falar mal, não sentir acuado, condenado, com medo. Libera a palavra. Diga amém. 2 Reis, capítulo 4, verso 24. Então ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo: conduz-me depressa e não para no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Assim que ela avistou de longe, o homem de Deus alertou o seu servo Geazi: ali vem chegando a sunamita. Corre, pois, ao encontro dela e indaga-lhe: está tudo bem? Como está o teu marido? E como está o teu filho? Ela respondeu a Geazi: Shalom, tudo em paz. Se fosse eu e você, morreu o filho, morreu o pai, morreu o parente, o que você ia falar? Shalom? Está tudo em paz? Tenho certeza que talvez a gente ia reclamar. A gente ia culpar alguém. Foi a igreja, foi Jesus que não veio com rápido, demorou. Mas essa aqui falou tudo em paz. É interessante que ela não falou que ele tinha morrido, mas o profeta, homem de Deus, sabia que tinha algo errado. Perguntou: o que aconteceu? Está tudo bem? Ela não falou. Mas o filho acaba de morrer. Qual seria a nossa resposta diante dessa pressão aqui? Dessa crise aqui? Sabe, irmãos, como que nós vamos viver os dias felizes se nós não temos o Shalom? Não temos a paz. Então é necessário fazer a confissão correta. É
confessar o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Diga amém. Deus, então, Ele tem uma obra prevalecente na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer te promover, te levantar. Diga amém. Mas, quanto você tem disposição de manter a paz? Sabe, interessante que nós achamos, né? Nós pensamos que Eliseu ressuscitou a criança. Eu acredito que, na verdade, foi a fé da mãe que fez com que esse menino fosse ressuscitado. O que eu quero falar para você sobre isso? Olha para cá. No meio da luta, não se cale. O diabo quer nos calar. Você chega aqui num culto, o diabo te distrai com medo, com sono, com a culpa, com a condenação, com a crise, com o olhar natural. E nós calamos. Vamos adorar, não abre a boca. Vamos orar, não tem coragem de abrir a boca, porque o diabo cala, cega o entendimento. Nós não podemos nos calar. Diga amém, não podemos nos calar. Ele quer te calar colocando medo, Ele quer te calar nos momentos difíceis. Mas nós precisamos clamar: Shalom, Shalom, vai tudo bem. Shalom, eu tenho paz. Shalom, eu confio em Ti. Shalom, vai dar tudo certo. A sunamita não teve medo. Ela disse Shalom. Tem alguém aqui comigo? O homem de Deus então volta com ela. Ele vai lá então, ora pela criança, e a criança é ressuscitada dos mortos. Isso é muito poderoso. Alguém crendo que eu estou te falando aqui? Às vezes nós subestimamos o Shalom, subestimamos a paz. Mas você precisa avançar na sua vida como um cristão. Até quando você vai permitir o diabo roubar a sua paz? Até quando você vai permitir o diabo te calar? Até quando você vai aceitar que a circunstância defina quem você é? Porque quando você estiver em paz, coisas boas vão acontecer. Algo bom está para acontecer na sua vida, sabia disso? Deus não tem pensamentos de mal. Então tem pensamento de coisas boas. Coisas boas estão para acontecer. Não desista. Não pare. Essa semana eu mandei uma frase lá no grupo de líderes. Graça e paz, radicais livres, aleluia. Sempre haverá pessoas que tentarão te desanimar e dizer que não vai dar certo. Ignore tudo isso. Não deixe que as pessoas te convençam a desistir daquilo que Deus colocou no seu coração. Eu falei para os irmãos, elas não ouviram o que você ouviu. Não espere que elas entendam. O que você ouviu de Deus? O que Deus falou para você? Fica com o que Deus falou. O outro está falando, o outro está se levantando, a circunstância, o problema. O que vale é o que Deus falou para você. Então tem pensamento de paz, vai acontecer, coisas boas vão chegar. Agora você precisa confiar em Deus, meu irmão. Você quer favor de Deus? Tem alguém que quer favor ou não? Alguém quer viver uma vida alegre e feliz? Shalom para você. Em último lugar, temos paz somente pelo sangue. Fala para o irmão assim, nós temos paz somente pelo sangue. Fala para mim, fala para o irmão assim, o favor de Deus é sobre a sua vida quando você tem a revelação que o sangue de Cristo na cruz te purificou, te libertou. Amém, irmão? Sabe? Mas por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ser uma voz. E a voz do Senhor não é a minha, é a palavra dele, não tem a ver comigo. Sabe por quê? Porque tem muitos escritores, irmãos, escrevendo tanta abobrinha. Teve recentemente aí a Feira do Livro em São Paulo. Eu esqueci o nome que fala dessa feira aí, quem sabe? Bienal do Livro, né? Gente, só ideologia assim do inferno. Só assim, coisas para destruir o relacionamento, a família, crianças, os jovens. Só coisas assim do inferno. Beleza, isso, o mundo já é maligno, mas o pior é que tem cristão escrevendo coisas da nova era e é um religioso. Não fala do evangelho de Cristo, não prega Cristo. Ele usa o nome de Deus. Fala até do amor incondicional. Uns até falam do que é a graça.
mas nunca coloca o sangue. Nunca fala de Jesus. E aí nós estamos ouvindo. Nós estamos sendo guiados às vezes por isso. E aí o Senhor tem me incomodado para me pregar sobre esse assunto do que nós temos vivido. Eu falei, mas Senhor, tem tanto pastor pregando, eu vou pregar o quê? Quem sou eu? Então não tem a ver comigo. O que tem a ver é que nós não podemos deixar a nossa geração ser conduzida por uma voz que não é do Senhor, que não é uma igreja que prega Cristo. Eu vou te falar, se você não sabe, nós somos uma igreja cristocêntrica. Nós somos Cristo. Cristo é tudo que eu sou, tudo que eu preciso. Mas é tudo pela obra. É tudo pela obra consumada. É tudo pelo sangue do Cordeiro. Diga amém. E aí, eu quero te falar, o Evangelho de Cristo, ele é estreito o negócio. A gente acha que estamos na graça e não precisamos pagar o preço. Espera aí, você sabe disso, existe sim um preço a ser pago. Não fazemos obras sem você trabalhar. Não conquista reino se não arregaçar as mangas e ir para a conquista. Estão comigo aqui? Então eu vou te falar com todo amor e carinho. Você precisa tomar uma decisão. Se você tem paz pelo sangue do Cordeiro, por que você ainda não está trabalhando na obra de Deus? Está esperando o quê? Alguém te chamar? Deus já chamou. Você está esperando alguém te promover? Ele vai te promover. Mas é necessário dar uma resposta, não é para o pastor, não é para o discipulador, não é para o líder, mas é para quem te chamou. Sabe, tem uma obra urgencial, urgente, que precisa acontecer, é salvar a geração. Pregar a mensagem do Evangelho da graça e do amor e da justificação pela fé. Diga amém. Mas Deus quer usar eu e você, meu irmão. Quando você vai acordar? Quando você vai parar de ficar dormindo? Presta atenção no que estou te falando. Não tem graça de Deus sem o sangue. Você acha que você foi salvo para quê? Para ficar só no banco aí, brincando de crente? Eu sou radical livre. Foi para isso? Nada contra o slogan. Livre Zurra para quê? Nada contra, eu amo o Livre Zurra. Mas eu prefiro você liderando, se posicionando, avançando, se tornando homem, mulher de Deus, do que ficar só no gritinho. Eita Deus, né? Nós somos da fé, irmãos. Fala para o irmão, nós somos da fé. Mas você precisa crer na obra consumada. Fé para a obra consumada. Fé para crer no que Cristo fez. Então a graça verdadeira é a graça que veio pelo sangue do Cordeiro. Diga, o sangue do Cordeiro. Projeta para mim Êxodo 12, 13. Olha o que aconteceu aqui. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Não vou entrar no contexto aqui, mas quero explicar o que realmente é necessário. Presta atenção. É muito importante que a gente, como radicais livres, como jovens, entenda o que realmente é paz. Porque tem gente que prega a falsa paz. Nós não estamos aqui pregando a falsa paz. E aqui eu quero contextualizar com você. O Senhor aqui está falando, Deus está falando aqui no primeiro dia da Páscoa aqui. Ele disse, quando vir o sangue, passarei por vós. Ou seja, o sangue aqui é que nos livra de todo mal, de toda ira de Deus. Já fomos libertos da ira. Nos livra de toda acusação, de toda obra do inferno. O nosso Deus é um Deus de amor, diga amém. Mas também Deus é justo. Quero te ensinar isso aqui. Deus não pode ser apenas amor. Por quê, pastor? Vou dar um exemplo. Imagina que um juiz olha para um pedófilo e ele fala o seguinte: nossa, pedófilo, eu te amo. Sabe de uma coisa? Eu vou te perdoar.
O juiz nunca pode fazer isso. Mas ele fala, olha, você matou uma pessoa, você vai matar outra. Mas tudo bem, está tudo certo. Eu te perdoo, eu te amo. Eu vou te falar, o juiz nunca pode fazer isso. Eu vou dizer para você, o amor sozinho não pode manter o universo unido. Precisamos da justiça. Diga, eu preciso da justiça. Então a graça de Deus, olha para cá. Então a graça de Deus, a graça que eu recebi, que eu e você recebemos, é uma graça que anda com justiça. O nosso Deus, Ele é justo, diga amém. Mas também é amor. Como estão comigo aqui? Uma vez que Deus é justo, Ele precisa punir o pecador, punir o pedófilo. Deus também é amor. Como estão me entendendo? Ele quer salvar o pecador, Ele quer salvar o pedófilo. Mas tem uma coisa, como que isso acontece? Ele tem que ser punido, ele tem que pagar o preço. Mas o Senhor quer salvar o pecador. Como que isso acontece? Somente pela cruz. A cruz é a solução. Diga amém, querido. Você e eu não precisamos ver o sangue. Deus precisa ver o sangue. Ele precisa ver que um preço foi pago. Deus tem que ver o sangue. O povo de Israel aqui, eles estavam dentro das casas e precisavam colocar o sangue no umbrais da porta, nos batentes da porta, para que o primogênito não pudesse ser morto. Quem não colocasse, o anjo da morte passaria e todo o primogênito seria morto da família. Uma direção de Deus. Mas por causa do sangue na porta, muitos primogênitos não morreram, foram salvos. Quantos estão comigo aqui? Vamos supor que alguns desses israelitas sabiam disso. E eles, sabendo que o sangue protegeria, eles estavam dentro da casa, de madrugada, com medo. Será que o sangue vai nos salvar? Não dorme não, criança, não dorme não, menino, porque se você dormir, vai morrer. Ele é Israel, ele é filho de Deus, o sangue está lá no umbral da porta, mesmo assim ele está com medo, muito medo. Mas aí veio o amanhecer. Chegou o amanhecer, o que aconteceu? Nada. O primogênito não morreu, está tudo bem, está tudo shalom, está tudo em paz. Mas ele ficou com muito medo. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Às vezes você está assim na vida da igreja. O sangue já pagou o alto preço pela sua vida. Já foi derramado na cruz do Calvário. Não tem mais medo. Não tem mais culpa. Não tem mais condenação. Não tem mais ira. Mas você está ali dentro da vida da igreja, do corpo, o tempo inteiro com medo. Será que é para mim? Será que é de Deus? Será que eu vou dar certo? Será que eu vou permanecer? Será que eu vou continuar? É muito ruim viver assim. Se o sangue pagou um preço total, por que você está atemorizado? Por que você não olha para o sangue dele? Por que você não se rende à obra da cruz? Por que você não confia nele que pagou o alto preço? Sabe, irmãos, não aceita isso na sua vida. Não viva uma vida cristã cheia de medo, cheia de distração, condenação. O sangue está na cruz do Calvário. O sangue foi liberado. Está me ouvindo ou não? Não tem motivo. Não tem motivo para você parar. Não tem motivo para você voltar para trás. Não tem motivo para desistir. Quem podia desistir, não desistiu. Ele foi até o final. Ele até falou assim, passa de mim esse cara, aí dá para outro. Mesmo assim, ele continuou. Ele foi até o final. Precisa ter paz, meu irmão. Você precisa ser um jovem feliz, diga amém. Não importa os cenários, você precisa estar dentro desse princípio. Nós precisamos estar assim. Tem alguém aqui comigo? Toma posse da paz. O sangue te qualifica. O sangue muda a sua vida. Tem alguém aqui que eu estou crendo que eu estou falando? Então, graça e paz precisam andar junto.
Nós vamos ser jovens felizes, viver dias felizes, andar em paz. Eu quero encerrar. Quero concluir com você contando um exemplo do favor de Deus. Quero concluir falando um exemplo que está no meu coração para compartilhar sobre Daniel. Não tenho falado esses dias sobre Daniel muito assim por cima. Quero só completar um assunto. Sabe, nós precisamos do favor imerecido. Diga amém. Mas para o favor imerecido acontecer, nós vamos passar por muitos testes. Muitos testes. Fala para o irmão, tem muitos testes. Sabe, mas eu queria que você tivesse uma visão clara do que é o teste. O teste, ele é uma oportunidade, uma ocasião para Deus agir, liberando favor na sua vida. Talvez você está passando pelo teste e você está sendo reprovado. Porque você acha que é um problema, que é uma praga, uma penitência, é um castigo. Está sendo reprovado, sua visão é errada. Mas o favor, eu quero falar sobre Daniel, o favor, ele não manteve Daniel longe das tribulações. Então eu preciso do favor dentro das tribulações, dentro dos problemas, dentro das crises. Mas os problemas de Daniel foram ocasião para Deus levantar, é uma palavra muito chique, que é endossar, promover, levantar Daniel. A Bíblia fala que ele foi levantado como alguém de destaque, notório, promovido, alguém assim que ficou muito claro que ele era de Deus. Na verdade foi ele, mas dois foram levantados para governar um grupo de líderes. Mas ele foi o único de Deus enviado ali, foi promovido em meio ao caos que ele estava vivendo. Vou resumir aqui a história. Um decreto tinha sido feito dizendo que ninguém poderia orar a um Deus se não fosse o rei da época. Daniel já tinha um compromisso com o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Daniel já estava ali resolvido com o Senhor. E ele continuou orando todos os dias, toda manhã. Uma certa manhã ele está orando, ele deixa a janela aberta, e ele está lá clamando a Deus, e aí passa o povo curioso na rua, e fala, olha, Daniel está orando ao Deus de Israel, vamos dedurar ele, vamos entregar ele agora, vamos matar ele. Tem alguém comigo? Era para ser o fim dele. Acabou a história, tribulação, perseguição. Daniel, então, foi jogado na cova dos leões. Você sabe da história. Era para ser o fim. Acabou, não tem solução. Quantos estão comigo aqui? Eu fico pensando nesse cenário na cova dos leões, meu amigo. Se fosse nós lá. Eu fico pensando nos leões. Aí eu viajo, né? Pode jogar fora isso aqui. Mas eu fico pensando no leão. Os leões, né? Estamos com fome, hein, gente? Tem alguns petiscos aqui dentro, mas eu não consigo nem abrir a boca, minha boca está presa. Talvez os leões podiam pensar assim, com fome. Tá bom, volta para cá. Daniel capítulo 6, verso 19. Olha o que diz a palavra. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quem correu, irmãos? Tem alguém comigo ou não? O rei correu para ver o que está acontecendo. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com uma voz aflita. Daniel, servo do Deus Altíssimo. Presta atenção aqui, o culto é aqui, ó. Daniel, servo do Deus Altíssimo. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Meu amigo, verso 21, Daniel respondeu. O cara respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Isso aqui só pode ser favor de Deus. Só pode ser o poderoso Deus Altíssimo. O favor não mantém você fora da cova dos leões. Mas o favor impede que os leões te devoram. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Na manhã seguinte a essa, o rei
viu que Daniel foi salvo, o que ele fez? Pegou todo mundo que denunciou ele e jogou na cova dos leões. Quando eles mal chegaram no fundo da cova, foram devorados pelos leões. Isso explica o quê? O que isso fala para mim e para você? Resposta no meio da tribulação. Resposta no meio da crise. Resposta no meio da cova dos leões. Deus transformou calamidade em bênção. Deus mudou o cenário de reprovação para vitória, para conquista. Sabe o que aconteceu aqui? Deus usou agora a vida de Daniel e tocar no coração do rei. E o rei faz um novo decreto. Nós só vamos agora, a partir de hoje, adorar e invocar o Deus de Daniel. Tem alguém aqui? Dá uma glória a Deus pelo menos, meu amigo. Eu estou pregando para você ouvir a palavra de Deus. As pessoas não tiveram dúvida que Deus estava ao lado de Daniel. Eu acredito que nós precisamos desse favor aqui. Habilidades, argumentos, resposta, cursos, faculdades não vão nos colocar no lugar do favor de Deus. Mas Deus fará coisas que vai levar eu e você a ter destaque. Crê no nome de Jesus, fala amém, meu amigo. Erga a sua mão, quero declarar na sua vida coisas que vai levar você a destaque, coisas novas, novos níveis de influência, de credibilidade, de confiança, de postura, homem de Deus, mulher de Deus. As pessoas podem debater contra o que você diz, mas não podem debater com o que elas veem. Favor está sendo liberado sobre os radicais livres, portas abertas, favor multiplicado, unção liberada, conquista, multiplicação, recursos, favor multiplicado. Deus tem grandes coisas para nós. Tem gente julgando você. Tem pessoas nos apontando, falando mal, falando, olha aí a vida dele, está passando pela luta, está passando pela tribulação, olha o que ele está enfrentando, não vai dar certo, vai parar, vão desistir. Mas eu quero te falar, a crise, o problema, a dificuldade é uma oportunidade de Deus mudar cenários, mudar histórias e te promover, colocar em destaque, e todos vão ver, não pode acontecer, é impossível, só pode ser Deus. Mas aí o inimigo quer nos prender com medo. O diabo trabalha para nos escravizar com medo. Para de ter medo. Não viva com medo. Sabe, irmãos, nós somos os jovens que Deus levantou dessa igreja. Podemos viver sem medo. Diga amém. Nós não vamos viver atemorizados todos os dias, nos sábados, na célula, em casa, com a família. Não vamos viver atemorizados. Não vamos. Por quê, pastor? Projeta para mim. Romanos 15, 33. O Deus da paz seja com todos vocês. O Deus da paz seja com você. Fala para o irmão, Deus da paz seja com você.